Meu nome é Laís Aranha, eu sou diretora de fotografia. Eu trabalho com a realização de vídeos para conteúdo para internet, publicidade, cinema independente e videoclipes. Essa videoaula, a iluminação básica para vídeos caseiros, é justamente para pessoas inexperientes na produção de conteúdo audiovisual, mas que queiram aprender e que possam usar materiais que a gente encontra na nossa própria casa, sem a necessidade de grandes investimentos em equipamento agora, para produzir vídeos melhores. É para melhorar o seu conteúdo e a sua qualidade de imagem. Nessa aula, a gente vai passar por uma parte um pouquinho mais teórica e depois uma parte mais prática de montagem de set em casa mesmo. E aí a gente vai trabalhar com 4 tópicos principais. O primeiro tópico dessa aula é as características da luz. Depois a gente vai falar um pouco sobre os tipos de fontes de luz. O terceiro vai ser a temperatura da cor. E o quarto tópico, que é o mais importante, que é iluminando com o que se tem em casa. A luz é basicamente um conjunto de ondas eletromagnéticas que estão dentro do espectro visível dos nossos olhos. O que significa que a gente enxerga do vermelho até o violeta e todas essas cores que estão no meio, que é o arco-íris. É importante a gente saber que existem 2 tipos de fontes de luz. Tem as fontes primárias, que é o sol, o fogo, uma lâmpada, e aí a gente tem as fontes secundárias, que é, por exemplo, essa luz aqui que está rebatendo no meu rosto, ela está vindo de uma fonte primária e rebatendo no meu rosto, e aí o que você enxerga é de uma fonte secundária, que seria o meu rosto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de fontes primárias, principalmente, no próximo tópico. Uma coisa que a gente precisa observar para melhorar a qualidade da nossa iluminação são alguns fenômenos que acontecem com a luz. O primeiro deles é a reflexão. Então, qualquer objeto reflete luz, né? A gente tem aqui um espelho, e um espelho, por exemplo, faz a reflexão total da luz. O que significa que ele não muda a qualidade da luz que está chegando do meu refletor aqui, por exemplo. A luz rebate aqui e ela continua com a mesma característica que ela veio. Então, isso aqui. A mesma coisa acontece quando a luz atravessa o vidro da nossa janela, por exemplo, um vidro transparente, né? A luz atravessa esse vidro e ela não muda de qualidade, ela continua assim. O que a gente pode fazer para modificar a qualidade e a característica da luz que a gente está trabalhando é difundir a luz. O que é a difusão? A difusão acontece quando a luz atinge um objeto rugoso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pedaço de isopor branco. Diferente do espelho, a luz que bate no isopor branco, ela é multiplicada. Então, em vez dela voltar exatamente da mesma maneira que ela veio, ela vai se espalhar. E quando a luz se espalha, ela abraça melhor as coisas que estão sendo iluminadas por ela. E aí a gente consegue uma luz um pouco mais suave. A mesma coisa a gente consegue fazer isso, por exemplo, em vez de colocar um vidro transparente na frente da luz, a gente colocar um material que a luz vai atravessar e vai se multiplicar também. Como esse papel translúcido que eu tenho aqui, pode ser um papel vegetal ou um difusor propriamente dito, né, que é vendido em lojas de equipamento fotográfico, enfim. E aqui a gente está difundindo a luz que está atravessando esse material. Isso é bem importante porque a gente pode usar diversos materiais para difundir a luz, tanto rebatendo, né, usando a reflexão, como a luz atravessando um objeto como uma folha dessa. E por que eu estou falando de luz suave? Porque a gente tem 2 tipos de luz que a gente costuma trabalhar com a iluminação. O que seria uma luz dura e uma luz suave. A luz dura é aquela luz que gera sombras bem marcadas. Geralmente as sombras mais perceptíveis e duras. Elas são bem identificáveis, assim, o formato das coisas. E a luz suave é essa luz que abraça o que a gente está iluminando e geralmente gera sombras muito mais suaves. A gente usa a luz suave geralmente quando a gente está iluminando rostos, quando a gente está fazendo vídeos de beleza, de maquiagem, entrevistas, coisas que a gente quer que a nossa pele fique bem suave e que a gente não tenha sombras muito marcadas no rosto. Se você sai no sol do meio-dia, por exemplo, que é um horário que o sol está bem a pino em cima da nossa cabeça, você vai perceber que a gente tem uma luz bem dura, que ela gera sombras bem embaixo do olho aqui, embaixo do nariz, embaixo do queixo, e são geralmente sombras muito bem marcadas. Geralmente, no audiovisual,
as pessoas buscam fazer luzes um pouco mais suaves, a não ser que a gente esteja trabalhando um conceito um pouco mais dramático. Por exemplo, um filme de terror, alguma imagem que a gente queira causar um pouco dessa intensidade da luz dura. Mas, em geral, a gente tenta trabalhar com a luz um pouquinho mais suave, justamente quando a gente está trabalhando com a imagem de rosto. Como essa luz que eu coloquei aqui, que é uma luz suave, para que vocês possam perceber o meu rosto sem que ele tenha interferência de sombras muito bem marcadas. Eu vou falar um pouco sobre como a gente consegue suavizar a nossa luz. Uma coisa que a gente já falou é do isopor branco. Então a gente pode ter uma placa de isopor branco e nunca trabalhar com a luz vindo direto na gente. Então a gente pode rebater essa luz e trabalhar sempre com uma luz rebatida. Então, por exemplo, a gente está lá, a luz do sol está super dura, e aí eu vou trabalhar só com a luz que está vindo rebatida no meu isopor. Eu vou encontrar um lugar onde eu não tenho essa luz direta na pessoa que eu estou filmando ou que eu estou fotografando. Vou colocar o meu isopor no ângulo de incidência da luz, então o raio de sol precisa estar vindo direto no isopor e ele vai voltar com essa luz que abraça a pessoa e ilumina de uma forma muito mais suave. Uma outra opção é colocar a folha de difusão. Então a gente coloca lá o nosso papel vegetal ou o nosso difusor. Isso pode ser um pouco mais difícil quando a gente tem objetos muito grandes para iluminar. Tipo uma pessoa, por exemplo, a gente precisa de um difusor muito grande e aí talvez seja um pouco mais difícil. Uma outra coisa importante que a gente precisa saber é que quanto maior a fonte primária que a gente está trabalhando de luz, mais suave vai ser essa luz, mais ela vai abraçar esse objeto que a gente está iluminando. E isso tem muito a ver não só com o tamanho da fonte, mas com a distância da fonte para aquilo que a gente está iluminando. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no Sol. O Sol é uma fonte primária gigantesca, mas ele está tão longe da gente que quando a gente recebe a luz do Sol direto no nosso rosto, ele vem como uma luz dura, porque a fonte ficou muito pequena, porque ela está muito longe da gente. Então, a mesma coisa com uma lanterna, por exemplo. Se você pegar uma lanterna e tiver com ela muito longe do seu rosto, é uma fonte super pequenininha, ela vai fazer sombras super bem marcadas. Então, a gente tem que pensar sempre na fonte de luz grande. Então, se para isso for necessário colocar a fonte mais perto do que a gente está iluminando, a gente faz isso. Ou então, o que a gente faz é usar aquela nossa folha de difusão de novo, porque se a gente tiver uma fonte pequena, mas a gente aumenta a área dela com um difusor, ela vai aumentar também, né? A gente pode ter uma fonte pequena, mas com um difusor grandão. E aí isso aumenta a área que está iluminando o que quer que seja que você está iluminando. O próximo assunto que a gente vai falar são os tipos de fontes de luz. A gente tem diversos tipos de lâmpadas que a gente pode trabalhar, geralmente lâmpadas que a gente encontra na nossa casa mesmo. Então a gente tem lâmpada incandescente, que é aquela que tem um filamento dentro, aquela que gasta mais energia, e ela esquenta, e você consegue ver o filamento dela quando ela gera calor e ilumina. A gente tem lâmpadas fluorescentes, que é esse tipo de lâmpada aqui. E a gente tem lâmpadas de LED, né? Hoje a gente já tem uma lâmpada comum de casa de LED, ou então uma lâmpada tubular, por exemplo. Essa aqui é LED, mas a gente também tem esse tipo de lâmpada fluorescente. A lâmpada dessa tubular fluorescente é aquela que ela tem um gás dentro que ilumina. Esse aqui é uma fita de LED. E quando a gente fala de fontes e lâmpadas e fontes primárias de luz, a gente precisa entender o nosso próximo tópico, que é a temperatura de cor. Cada tipo de lâmpada tem uma temperatura de cor diferente. O que isso significa na prática? É que a luz que vai sair dessa lâmpada tubular, por exemplo, ela é mais fria do que a luz que vai sair dessa lâmpada incandescente aqui. O que isso significa? Essa aqui basicamente é mais azul e essa aqui é mais amarelada, avermelhada, mais pro laranja. E isso a gente tem uma escala de medição dessa temperatura de cor que chama escala Kelvin, que ela é representada por números. Então a gente pode ter, por exemplo, uma lâmpada que é 3.200 Kelvin, que é uma lâmpada incandescente mais alaranjada, ou uma lâmpada LED de casa fria, que é uma lâmpada que está lá no número mais ou menos 6.500 Kelvin. Então, quando você vai comprar uma lâmpada dessas,
Geralmente na própria embalagem dela, ela diz qual é a medição em Kelvin dessa fonte de luz. Então pode ser que esteja em números, mas geralmente ela até fala se é fria ou se é quente. É importante a gente saber qual é o tipo de lâmpada, qual é o tipo de fonte de luz a gente está trabalhando, porque elas podem se misturar e isso pode ficar confuso na sua imagem. Por exemplo, se eu usar uma fonte quente junto com uma fonte fria, eu vou ficar com metade da minha imagem laranja e outra metade azul. Isso a gente pode usar de forma intencional, se você quiser, se for parte do seu conceito. Mas é importante a gente saber que isso acontece, para a gente entender como que a gente pode usar isso. O ideal é que a gente use todas as fontes numa mesma temperatura, porque assim a gente vai ficar com uma luz uniforme de uma mesma cor, né? Aqui eu estou trabalhando com duas luzes de temperatura mais fria e uma luz de contra, que eu vou falar um pouquinho mais no próximo tópico, que é mais quente. Mas eu fiz isso proposital e eu setei a minha câmera para a luz fria. Quando a gente está trabalhando com um celular ou com uma câmera no modo automático do white balance, ou balanço de branco, a câmera lê automaticamente qual é a temperatura de cor que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se você entra num quarto e todas as lâmpadas são 6.500 Kelvin, a sua câmera vai identificar isso e vai levar a sua imagem para um tom neutro, para um branco que é branco. Não é nem azul e nem laranja. Ela vai ficar no branco. Isso no modo automático da câmera. Mas as câmeras que tem o modo manual de white balance ou balanço de branco, você consegue falar para a câmera qual é a temperatura de cor que você está trabalhando. Então, se eu sei que eu estou num ambiente que todas as lâmpadas são 6.500 kelvins, eu vou falar para a câmera que a gente está trabalhando no 6.500 kelvin. E aí a câmera vai identificar o branco como branco, a luz branca, e não nem azul nem laranja. Agora, por exemplo, eu posso escolher que eu queria que o fundo aqui ficasse um pouquinho mais quentinho, assim, para ficar mais agradável pro olhar, da maneira que eu achei que ia ficar mais interessante. Então eu falei para minha câmera que eu estou trabalhando com 5.200 Kelvin, que é onde é a temperatura dessas duas lâmpadas que estão aqui na minha frente, mas aquela lâmpada lá de trás é mais quente, está no 3.200 Kelvin. Então a câmera consegue imprimir aquela luz um pouquinho mais quente e aqui na frente o branco puro, nem azul, nem laranja. Quando a gente está trabalhando com o celular ou a câmera no modo automático, a gente não consegue escolher isso. Então o que acontece se a gente trabalhar com fontes de cor diferente? O celular ou a câmera vai identificar e vai escolher um meio termo do que ele acha que funciona ali. Então pode ser que ele vá mais para um lado ou mais para o outro. E isso que é ruim pra gente, porque se você estiver principalmente mexendo o seu celular, ele vai mudar. Então às vezes ele vai estar um pouco mais frio, às vezes ele vai estar um pouco mais quente, ele vai identificar coisas diferentes. Então é bem importante quando a gente está trabalhando no modo automático ou com o celular que a gente tente manter as fontes de luz todas na mesma temperatura de cor. O que a gente pode fazer se a gente não tem fontes de luz com a mesma temperatura de cor? Se eu tenho uma lâmpada que é fria e uma outra que é quente. Uma coisa que a gente pode fazer é filtrar essa luz. Eu posso usar uma gelatina ou um papel celofane para corrigir. Então, por exemplo, se eu tenho essa aqui é uma luz mais quente e essa aqui é uma luz fria e eu prefiro deixar tudo no frio. Eu vou colocar um filtro nessa lâmpada quente pro azul. Então é um filtro azul na luz laranja e isso vai levar ela para uma cor um pouco mais próxima da que já é laranja. Ou eu posso fazer o contrário também, colocar o laranja na azul e para que elas fiquem mais igualadas. Eu indico que quando for fazer isso a gente use gelatinas, que são folhas transparentes e coloridas que a gente compra em lojas de equipamento de audiovisual mesmo. Porque quando a gente usa um papel celofane, ele não é feito para suportar grandes temperaturas. Então pode ser que a gente derreta e eu não quero que ninguém sofra um acidente. Então depois de saber sobre esses conceitos teóricos, chegou a hora de tentar iluminar com o que a gente tem em casa. Uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção quando a gente está iluminando, principalmente quando a gente está iluminando o rosto de uma pessoa, é a angulação dessa luz que está na frente dela.
A gente costuma, às vezes, só colocar lá a lâmpada e começar a filmar, mas é importante a gente posicionar e olhar com cuidado a angulação de onde você está colocando essa fonte de luz e o que isso está gerando de sombra no rosto dessa pessoa. Então, para onde estão indo essas sombras, por exemplo? Quando a gente coloca a luz frontal bem de frente, a gente quase elimina todas as sombras. Principalmente se for uma luz suave, que a gente já viu antes, que a gente vai colocar um difusor, a gente vai aumentar a fonte de luz, a gente vai aproximar essa fonte do rosto da pessoa para ela ficar maior, ou então a gente vai rebater. Mas se essa luz estiver bem de frente e bem suave, ela quase vai ficar sem sombras. Se a gente quer dar um pouquinho mais de volume para esse rosto, a gente pode posicionar um pouquinho mais de lateral, sem que ela fique no perfil da pessoa, mas uns 45 graus. Isso vai gerar um pouquinho de sombra, mas vai dar volume, vai criar um visual um pouco interessante também. Eu vou mostrar um trabalho meu aqui que é um bom exemplo de como a luz se comporta dependendo do ângulo que ela tá, de acordo com o rosto da pessoa que a gente está iluminando. Eu acho que dá para perceber bem essa mudança e o que esse posicionamento faz em relação às sombras e à iluminação. Nesse trabalho eu assinei a direção de fotografia e o conceito que a gente queria trabalhar era justamente as fases da lua. Então a gente usou um refletor de LED e giramos ele ao redor do rosto de Ju para mostrar essa diferença de luz e sombra. A gente quis também que as sombras ficassem bem marcadas, então a gente trabalhou com uma luz um pouco mais dura, a gente não usou modificadores na frente do refletor, justamente para que a sombra ficasse bem marcada. Ainda mais porque a gente tinha essa questão do brilho no rosto, da maquiagem, então a gente queria que ela ficasse muito bem marcada. Dá para perceber que mesmo a luz dura, quando ela está mais frontal no rosto da pessoa, ela gera um pouquinho menos de sombra do que quando ela está bem na lateral. Eu vou falar agora sobre um esquema de iluminação que é o mais utilizado em toda a produção audiovisual, que é chamado iluminação de 3 pontos. É usado em qualquer tipo de material que a gente filma, pode ser um depoimento, uma entrevista, até filmes de ficção. E a gente consegue fazer isso em casa, entendendo o princípio básico desse esquema e aplicando isso, independente se a gente vai fazer na frente de uma janela, ou com a luz do sol, ou se a gente vai usar um abajur, a gente consegue criar isso em casa, tendo 3 fontes de luz. Para fazer esse esquema de iluminação, a gente vai precisar de 3 pontos de luz. E eles são chamados, o primeiro, luz principal, o segundo, a luz de preenchimento e o terceiro, contraluz. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas fontes. A luz principal é o que o nome diz, luz principal. Então é a principal luz que vai iluminar o meu rosto. Então, por exemplo, é esse refletor que está aqui bem na minha frente. Na verdade, ele está aqui nos 45 graus. O objetivo dele é iluminar o meu rosto. Essa luz principal vai gerar sombras, como a gente já falou aqui. Eu estou usando uma luz suave, mas mesmo assim eu tenho uma sombra suave que aparece desse meu lado do rosto, que fica completamente escuro se eu tiver só uma luz principal. E aí eu preciso de uma luz de preenchimento, que é justamente também o que o nome diz. Ela preenche a ausência de luz desse lado do meu rosto. Então ela suaviza um pouco a sombra que a luz principal está fazendo. Porque eu gosto da sombra, mas eu não quero que ela fique tão marcada. E a intensidade dessa luz de preenchimento vai variar de acordo com o meu objetivo com essa iluminação. Então pode ser que eu queira uma coisa super iluminada, então ele vai preencher de uma maneira que fique quase sem sombra, ou então eu posso colocar só um pouquinho de preenchimento para que eu ainda tenha uma sombra interessante desse lado. E o contraluz é a luz que vem ali de trás e que faz quase que um recorte aqui no meu cabelo e no meu ombro. Ela serve basicamente para me descolar um pouco do fundo, para que eu não fique só com a luz vindo de frente e aí parece que eu tô chapada com o fundo, sendo a mesma imagem. Como a gente tá trabalhando com vídeo, que é uma coisa bidimensional, só que a gente está filmando coisas tridimensionais, a ideia é que a gente consiga dar volume nas coisas que a gente está filmando. E a luz é a parte primordial para a gente conseguir atingir isso. Por isso que o contraluz é tão importante, porque ele está me descolando e criando um segundo plano entre eu e o fundo que está ali atrás. Eu vou agora apagar todas as luzes que eu tenho aqui, esses 3 pontos, e acender uma de cada vez para dar para entender mais ou menos o que essas luzes estão fazendo nessa imagem aqui. Essa aqui é a minha luz principal.
Dá pra perceber agora que eu tô meio fundida com o fundo e aqui eu tenho uma sombra muito mais marcada do que antes. Agora eu vou acender a luz de preenchimento. Deu pra perceber que aqui a sombra tá muito mais suave? Eu coloquei uma luz de preenchimento bem suave, assim, eu não queria que perdesse completamente essa sombra, mas já dá pra perceber que ela tá muito mais sutil. E agora a gente vai acender o contraluz. Deu pra perceber agora a diferença que ele faz, né? Dá pra perceber que eu tô bem mais recortada do fundo e a imagem tá um pouquinho mais tridimensional. Essa é a ideia da iluminação de 3 pontos. É bem simples. Se você entender que tem que ter uma luz principal, tem que ter uma luz de preenchimento que vai estar mais ou menos no lado oposto dessa luz principal, ajudando a suavizar essas sombras, e um contraluz que vai descolar o fundo e dar um pouquinho de volume no que você está iluminando, é tudo que você precisa saber para testar com coisas que você tem em casa. E você pode aplicar isso usando qualquer tipo de iluminação. Aqui eu estou usando um refletor de LED e 2 bastões de LED. O refletor de LED está fazendo a minha luz principal, eu tenho um bastão aqui com bastante difusão e eu coloquei um papel vegetal simples para deixar ele ainda mais suave, porque ela é bastante potente. E eu tenho ali o meu contraluz, que eu já falei antes, eu deixei a temperatura dele um pouco mais quente de propósito, porque eu queria que desse uma esquentada um pouquinho nessa imagem para ficar um pouquinho mais confortável, não ficar uma luz branca, super branca. Uma coisa que eu sugiro pra gente tentar montar essa iluminação de 3 pontos em casa é encontrar primeiro a sua luz principal. Porque muitas vezes a sua luz principal vai ser a sua janela mesmo. Então você vai se posicionar ou posicionar a pessoa que você está filmando, o que é que seja que você está filmando, num ângulo da janela, ao invés de mexer essa luz principal. Você vai escolher o ângulo de incidência e onde ela vai ficar. E a partir dessa luz principal, você vai encontrar o posicionamento das outras 2 luzes. É importante também, se você estiver trabalhando com um abajur, por exemplo, aí você vai conseguir direcionar ele um pouquinho melhor. O que acontece muito com o abajur é que ele tem aquela cúpula que vai em cima e pode ser que você precise tirar ela para você conseguir direcionar essa luz melhor, porque a cúpula do abajur é justamente feita para difundir a luz no ambiente. Então você tira aquela cúpula e você pode usar aquela lâmpada com um difusor na frente. Só muito cuidado com o difusor na frente da lâmpada se ela for uma lâmpada quente, tá? Tem que dar uma distância ou usar alguma coisa que não vai derreter ou pegar fogo. Eu vou abrir agora um pouco a minha lente para mostrar para vocês como que isso tudo está montado. Porque eu acho que é importante entender a angulação de onde eu coloquei as minhas fontes de luz. E esse aqui é o nosso setup de luz aberto para ver onde a gente colocou as fontes. A primeira fonte, né, a nossa fonte principal, é esse refletor aqui, que está bem a 45 graus do meu rosto e um pouquinho acima da minha cabeça. A gente tem a luz de preenchimento, que é esse bastão aqui com alguns difusores do meu lado esquerdo, e o contraluz vindo ali de trás, que eu coloquei aquela luz um pouquinho mais quente para ficar mais confortável a imagem. Agora eu montei para vocês verem uma luz parecida com aquela luz que eu estava mostrando anteriormente com os refletores do estúdio, mas com as coisas que eu tenho em casa. Eu tô aqui com 2 abajures com lâmpadas comuns de LED e alguns difusores, um rebatedor, para fazer uma iluminação de 3 pontos, com o mesmo conceito daquele que eu tinha feito antes. Para entender que dá sim para fazer uma iluminação legal com as coisas que a gente tem em casa. E aqui sem usar luz de janela também, só com a iluminação artificial. Não. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa iluminação de 3 pontos com coisas que eu tenho em casa. Inclusive a cocada resolveu aparecer. Eu trouxe 2 abajures e eu vou mostrar como que eu montei baseado naquele primeiro esquema que eu já tinha feito com os refletores aqui do estúdio. Eu tenho aqui um abajur com uma luz simples, luz de casa de LED de 3.200 kelvins. É uma luz quente, uma lâmpada de 60 watts. Eu coloquei, como ela estava um pouco dura, porque é uma fonte pequena, eu coloquei mais perto do meu rosto e eu também coloquei esse tecido difusor, que é um tecido translúcido.
Na sua casa você pode encontrar esse tipo de tecido, sei lá, num voal de cortina ou um lençol fininho, branco. Qualquer tipo de tecido que deixe passar luz. Quanto mais luz ele deixa passar, menos ele vai filtrar dessa fonte principal que você colocou ali. Então vale testar alguns materiais diferentes. Pode ser um papel vegetal, pode ser qualquer tipo de papel também que deixe passar um pouquinho de luz, meio leitoso. Aqui como minha luz de preenchimento, eu trouxe um isopor, que não é uma fonte de luz primária, não é mais uma lâmpada, mas eu poderia, por exemplo, não ter mais um abajur. Então eu trouxe ele para mostrar que é possível fazer também com um rebatedor. Então o que ele está fazendo? Ele basicamente rebate a luz que está vindo da minha luz principal e suaviza um pouco dessa sombra que estava desse lado aqui. Ele não tira completamente a luz, ele fica um pouquinho menos iluminado do que se tivesse uma lâmpada, mas ele funciona bem também para rebater e preencher um pouquinho dessa sombra. E para minha luz de contraluz, eu coloquei mais um abajur ali, que é uma lâmpada sem nada na frente, sem nenhum tipo de difusão, sem nenhum tipo de acessório. Então ele só tá ali. Essa luz de contraluz pode ser uma luz mais dura, porque a sombra que ela projeta vai bem longe. Então eu tô vendo ela na parede aqui na minha frente. Então ela não aparece no quadro, ela serve só para recortar e dar um pouquinho de volume nas minhas costas e no meu cabelo. Bom, essa foi a nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. E se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu te respondo.